Quando eu clicar em uma pessoa, o próximo objetivo meu é exibir detalhes dessa pessoa. E para exibir detalhes de uma pessoa, nesse caso, a gente vai precisar conhecer um conceito chamado rotas dinâmicas, ou Dynamic Segment, que é como a doc do React Router chama. A gente vai criar uma rota, passando parâmetros para ela, para que essa rota seja dinâmica. Então, por exemplo, vamos supor um exemplo fora aqui dessa aplicação, só para você pegar a ideia. Vamos supor que eu tenho lá meu site, meuecommerce.com.br/products, certo? Então, meu.com.br não é menu bar, é meu e-commerce.com.br/products. E aí, dentro de products, eu vou ter um barra e aqui qualquer ID. Por quê? Porque esse ID do produto pode variar. Vocês lembram lá no CJRM que eu buzinava no 86 que parâmetros são variáveis? Aqui esse conceito é mais válido do que nunca. Que é o seguinte, esse ID aqui, ele pode variar. Ele pode ser 167. Ele pode ser 762. Ele pode ser composto de números e letras e, né, algo desse tipo. Tá? Então isso aqui, esse ID que está após o products barra, pode variar. Só que para cada um desses produtos, imagina se eu tivesse que criar um componente para esse produto aqui, aí eu crio um segundo componente para esse outro produto, depois um terceiro para esse outro produto, fica insustentável, né? Então, para cada um desses produtos, geralmente o mesmo componente vai ser renderizado. O que muda são só as informações do produto, né? Então, por exemplo, vamos ir aqui na Amazon, amazon.com.br. Eu estou vazando meu CEP? Não. O CEP é de outro lugar. Então tá bom. Estou na Amazon. E aí, eu vou... Vamos procurar um jogo bom aqui. Do bom, que eu ainda quero jogar. Que é o Elden Ring. Estou preparando um filho para jogar esse jogo. Elden Ring. Tá aqui. PS5 Elden Ring. Show. Aí, eu vou pesquisar aqui algum outro jogo também. Vou vir no Resident Evil 4. Também quero jogar. Esse aqui eu também quero. Haja tempo, né, para jogar jogo. Mas aí, observa que fora esse negócio aqui do... Esse ad aqui, essa propaganda da Logitech, é basicamente o mesmo componente. Tá? Então, a interface para os dois produtos, é a mesma. É a mesma, é um componente padrão que renderiza o título do produto. Então, o título aqui. Renderiza a imagem do produto. O preço aqui, tá? A descrição sobre esse item. Então, só mudaram as informações de um produto para o outro. O componente que está renderizando esse produto é o mesmo, né? Com algumas alteraçõezinhas, como a gente acabou de ver aqui nesse anúncio aqui da Logitech, que não existe aqui, tá? Mas daqui para baixo é o mesmo componente. Daqui para baixo. E é o mesmo caso aqui para a exibição dos detalhes da pessoa. As informações vão mudar de pessoa para pessoa, mas o componente que exibe as informações das pessoas pode ser o mesmo. Então, a primeira coisa que eu vou mudar para exibir detalhes da pessoa, quando o link dela for clicado, é mudar o valor
mudar o valor da prop2. Aqui, tá? Essa prop2 agora ela vai apontar exatamente para barra equipe barra, e aqui eu vou pôr uma interpolação, que eu estou numa template string, person.id. Lembra que cada pessoa tem um ID? Da Lynn é um, do Irvine, do Irvin. Não sei se é seu xará, Irvine. Não sei se pronuncia Irvine, mas... ID 2, aqui da Clementine 3, e assim por diante, tá? Então, é esse ID que eu estou obtendo aqui. E aí, o que vai acontecer? Quando a LI da pessoa for clicada, a URL vai mudar para o quê? Vai mudar para barra, equipe, barra, e aqui o ID da pessoa, que pode ser 1, 2, 3 e etc. Tá? Exatamente como é mostrado, se eu vier aqui e der um hover no mouse agora. Ó, eu tô em cima da Lynn. Essa frase solta é um perigo. Eu tô com um hover do mouse aqui na Lynn. Observa aqui no canto inferior esquerdo que o navegador me dá uma pré-visualização da URL para qual esse link está apontando. Tá? E esse ID que vem após o equipe barra vem do objeto que a API retornou. Porque cada usuário tem uma propriedade ID. Então, beleza. Se eu vier nessa página aqui, do endpoint da API, vier nesse endereço, e no final aqui, inserir barra 1, eu obtenho só o objeto da Lynn. Lynn, tá? E aí, mesma coisa vale para o objeto 2, para o objeto ID 13, e assim por diante. Tá? Então, é dessa forma que eu vou obter os detalhes da pessoa. Dessa forma. Eu vou fazer um request para esse endpoint que espera o ID da pessoa. Beleza? Então aqui eu vou criar a rota que vai renderizar o componente de detalhes da pessoa, que vai ser o path. Path. Vai ser 2 pontos ID, tá? O elemento vai ser, tirar esse loader aqui por enquanto, o elemento vai ser person. Vai ser person. Com 2 pontos ID, isso aqui é um parâmetro, tá? Um parâmetro. Com os 2 pontos ID, eu estou dizendo que na URL barra equipe barra ID da pessoa, esse ID da pessoa pode variar. Porque lembra, parâmetros são variáveis. Se eu tiver, por exemplo, 100 pessoas, eu não vou criar uma rota para cada pessoa. Basta eu inserir 2 pontos ID. E aí, sempre que eu coloco 2 pontos antes de um valor, né, uma rota, o React Router entende que esse valor é um parâmetro. Então, o ID, depois dos 2 pontos, é o nome de um parâmetro que eu vou acessar daqui a pouco, dentro do componente person. Então, aqui acima do router, eu vou criar o componente person, vou criar o componente person, e vou retornar, por enquanto, só um oi. Tá? Por enquanto, só um oi. E aí, se eu vier aqui e clicar na primeira pessoa, por exemplo, oi é exibido. Tá? Então, eu
E você pode ver que aqui a URL, não sei se está dando para ver aí, mas quando eu dou zoom no navegador, né, ele só dá zoom na página, não dá na barra de endereço. Mas aqui eu estou na URL /1, barra equipe /1. Então o URL mudou para equipe /1, porque 1 é o ID da pessoa que eu cliquei. Eu vou clicar em equipe aqui de novo e vou no Irving. Agora o ID mudou para 2. Ou seja, agora que eu estou acessando o ID dessa pessoa, né, eu posso acessar esse ID, por exemplo, a partir da URL, e eu posso fazer um request para a API, né, para eu receber os detalhes dessa pessoa. O que eu vou fazer, né? Eu vou fazer deste endpoint agora uma template string, que vai conter barra, e aqui eu vou fazer uma interpolação de ID. Mas como que eu vou acessar esse ID, né, o ID da pessoa, aqui no escopo da função personLoader? Da seguinte forma, o React Router disponibiliza na função de loader um parâmetro props. E aí, se eu vier aqui, eu vou comentar isso aqui por enquanto, essas duas linhas. E tá aqui, console.log props, só para a gente visualizar, tá? Olha o que veio aqui já. O objeto props, ele contém uma entrada, uma propriedade chamada params, abreviação de parâmetro. E params é um objeto que contém uma propriedade ID, que está armazenando string 2, que é o ID aqui do final dessa URL. Tá? Aqui, deixa eu... Ah, tá. É porque eu não tô retornando aqui. Não é para retornar mesmo, não. Vamos lá. Estou aqui na rota equipe. Vou clicar na primeira pessoa. Vai dar esse erro aqui mesmo, tá? Agora eu estou em barra equipe /1 e o meu objeto props, ele vem com a propriedade params armazenando um objeto com ID, recebendo 1, que é o ID deste usuário, dessa pessoa. Tá? Então, o React Router, ele me dá acesso a um objeto props, e esse objeto contém uma propriedade params que armazena um objeto com um ID. Lembra que eu nomeei o parâmetro da rota como $ID? Então é esse nome que ele está usando aqui para nomear essa propriedade ID. Tá? E aí, já que eu estou obtendo esse objeto, eu posso usar essa propriedade no endpoint aqui do loader. Então vou remover isso aqui. Eu posso vir aqui, inserir props.params.id. Né? Ou se posso usar um destructor aqui em params e não preciso do props. Beleza? E aí, agora que o meu loader está retornando esses dados, aqui dentro do componente person, o que eu vou fazer? Mesmo esquema que eu fiz antes. Vou ter uma const person, que vai receber o retorno da invocação useLoader data. Esse componente vai retornar uma div com a class name person. E aqui eu vou ter um H2 com person.name. Vou ter um parágrafo com person.email. Um outro parágrafo com person.address. Address.city.
Eu vou ter um outro parágrafo, um person.company.catchphrase. Todas essas são propriedades aqui. Então, address city company.catchphrase. Bom? Então, beleza. E é isso. Vou salvar. Olha só como é que ficou. Vou clicar em equipe. Está na primeira pessoa. Exibe os detalhes dela. Vou clicar de volta em equipe. Vou vir no Irving. Vou vir na Clementine. Diane. Então, os detalhes estão sendo renderizados como eu especifiquei lá no meu componente.